Bom dia, bom dia. Mais uma manhã aqui com os amigos. O monte hoje está ventando muito, então eu procurei aqui um pontozinho aqui mais que nos seja possível trazer esta palavra nesta manhã. Espero que o barulho do vento não interfira na qualidade do áudio. Meus amados, eu quero trazer aqui uma reflexão sobre a ordenança de Pedro, de Jesus Cristo a Pedro, quando pediu para que ele apacentasse as suas ovelhas. Mas antes eu quero pontuar aqui e esclarecer um fato. Como hoje eu estou no meu quarto, deitado, dormindo, e o Espírito de Deus fica me incomodando para me levantar, e eu me levanto e oro, e volto a deitar, e o Espírito me incomodando, e eu vou à sala, abro a Bíblia para ler, e o Espírito me incomodando, e aí eu entendo que Deus, e me vem uma palavra, e quando me vem uma palavra eu entendo que Deus quer que eu suba ao monte, e trago uma reflexão para mim em primeiro lugar, para me fortalecer em espírito e em verdade, e em seguida para aqueles que precisam, que gostam, que querem. Eu não peço para me seguir, eu não peço para curtir, eu não peço... Não, eu deixo isso a critério daqueles que me ouvem. Mas quando eu chego aqui no monte, eu não ensaio, eu não treino, eu não estudo, não. Eu peço em minha oração para que Deus me esvazie e fale aquilo que Ele quer falar. Porque como eu disse, primeiro Ele fala para mim. E hoje não foi diferente. Vamos à leitura. No livro de João, capítulo 20, versículo 15 diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Amados, hoje a Bíblia ela tem diversas interpretações modernas, interpretações mais atualizadas, interpretações uma linguagem mais antiga, tem diversas interpretações, tem Bíblia para todo gosto, o conteúdo é o mesmo. Primeiro, por que Jesus perguntar por 3 vezes? Segundo, por que a palavra apacentar é independente das interpretações? Não é pastorear e sim apacentar. O que significa apacentar? São perguntas. Não sei se terei essas respostas. Não sou YouTube. Apenas um celular. Não há qualidade técnica, profissional, nada disso. É só uma conversa entre amigos. Aqueles que gostam de me ouvir, eu sei que tem um bom número. Então, vamos ver se eu consigo responder. Primeiro, não era uma tarefa fácil. E Jesus queria ter a certeza, apesar de que ele, como Deus, ele já sabia, mas ele queria vir essa certeza de Pedro, se ele estava disposto a sofrer por amor a Cristo. Por que Ezequiel sofrer? Porque não é fácil apacentar as ovelhas de Deus. Não é fácil. Deus se referia a ovelhas, mas não o animal e o homem. E o homem é um dos animais mais difíceis
sobre a terra. Por isso a insistência por 3 vezes: tu me amas? Porque Jesus já sabia qual seria o fim de Pedro ao aceitar esta missão. Segundo ponto, apacentar, pastorear, qualquer que seja, como eu disse a versão, apacenta. Apacentar é conduzir o rebanho. Conduzir, diz a palavra lá nos Salmos, em pastos verdejantes. É alimentar o rebanho. Então, ao apacentar, ele tinha que conduzir por um campo nutritivo alimentos que lhe dessem conteúdo. Então, um pastor, ele primeiro tem que ter muito amor, porque ele vai sofrer muito para conseguir conduzir o rebanho de Cristo. Ele não está para... A palavra não vem pastorear, porque pastorear vem um sentido, ainda que figurado, em doutrinar. E Deus não quer os seus pastores doutrinando suas ovelhas, e sim pastoreando. Pastorear, ele vai alimentar e, através dessa alimentação, conduzir ao bom pastor, que é Cristo. Pastorear, ele vai lhe tornar como que um cavalo, sem sabedoria, sem entendimento, sem conhecimento, sem conteúdo. Por isso, em qualquer que seja a versão, a palavra vem apacentar. Sabendo disto, vamos à profecia bíblica. Diz que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu rebanho. E na volta de Cristo, muitos se levantarão e dirão: quando Jesus separar o joio do trigo, quando a igreja de Cristo estiver ao seu lado, muitos chegarão e dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. E Jesus dirá: não vos conheço, aparta-te de mim. Ora, Jesus não vai dizer que ele está mentindo, que ele nunca curou, que ele nunca profetizou. O que eu quero dizer, amados, é que há falsos pastores, há falsos mestres, há falsos profetas, há falsos doutrinadores, há falsos pastoreadores. No final dos tempos, disse o discípulo João: ficai atentos, filhinhos meus, pois nos finais do tempo se multiplicarão em falsas doutrinas, falsas igrejas. Haverá uma multiplicação. E aqueles que derem ouvido a estes falsos mestres perecerão junto com eles. Muitos criticam, dizendo que eu sou muito direto e ataco pastores, etc. Não é nada disso, amados. Não é nada disso. Nós somos as ovelhas de Cristo. Como é que Deus se refere a Pedro? Tu me amas? Apacenta o que, meus amigos? Apacenta as minhas ovelhas. O que é ovelhas? Amados, vamos entender um pouquinho o que é ovelhas? Ora, um homem tem uma fazenda e nesta fazenda ele tem diversas cabeças de ovelha. Quando essas ovelhas são conduzidas por um bom pasto, bem alimentada, ela vai produzir uma lã fina, de qualidade, de conteúdo, e esta lã é cara e gera lucro para o seu senhor. Nós, como ovelhas de Cristo, se conduzida por um bom pastor, nós nos tornaremos caros, preciosos, geraremos frutos com qualidade para Cristo. O verdadeiro pastor é Cristo, e a obrigação dos pastores na terra é conduzir suas ovelhas a Cristo, e nós cheguemos a Ele com qualidade, com uma lã fina,
pura, preciosa. Só através de um bom pastor conseguiremos nos tornar boas ovelhas e gerarmos lucros ao pastor maior, que é Cristo. Veja a responsabilidade dos pastores: conduzir-nos por pastos verdejantes de qualidade. Infelizmente, hoje nós nos levantamos numa necessidade, às vezes, espiritual. Você está com a alma destroçada, você está com o espírito cabisbaixo, você está com o seu eu precisando de um alimento de qualidade. E você levanta-se, ainda que meio que arrastado, cambaleando, vai à igreja. E quando lá você chega, você vai ouvir pessoas, pastores, líderes, etc., dizendo que Deus não escuta as suas orações, dizendo que você vai para o inferno porque você está em conflito com A ou com B, dizendo que você, para ouvir a Cristo, você tem que ouvir o seu pastor, porque o seu pastor é a voz de Cristo. Amados, Jesus, quando morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Jesus deixou o Espírito Santo. Ele é consolador, ele é guiador, ele é orientador, ele é Deus. Porém, a ordem, apacenta as minhas ovelhas, continua sobre os líderes escolhidos por Deus. Mas esses líderes têm que ter a humildade, a sabedoria, o entendimento, buscar em Cristo para que as suas ovelhas se tornem um bom rebanho. Ovelha é um animal dócil, porém dá trabalho. Contudo, se o pastor for um bom pastor é ser obediente a Deus, buscar a orientação de Deus para conduzir do modo correto, ele vai ter o apoio, o aconchego, o carinho, o amor das suas ovelhas, porque assim são as ovelhas, assim somos nós. Primeiro, somos ovelhas de Cristo, assim ele se refere: apacenta as minhas ovelhas. Somos ovelhas de Cristo, somos preciosos aos olhos de Cristo. O pastor não pode negar-se a lhe pastorear. Ele sabe que vai ter trabalho, e o trabalho é árduo, mas ele não pode negar. Se ele negasse, ele não está sendo um pastor indicado ou ungido por Deus. Se ele negasse, ele não está em obediência a Deus. Ora, eu sou pastor, mas eu só quero ovelhinhas boas no meu rebanho. Para com isso, homem. Meus queridos, não se permita ser afrontado, ser destruído espiritualmente. Não permita que a igreja ou os líderes religiosos destrua a sua fé. Ore pelo seu pastor, para que ele tenha sabedoria, entendimento, para conduzir você como ovelha num bom pasto, para que você chegue a Cristo com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, com o espírito fortalecido, com a alma branca como a neve, e você torne-se frutífero. Agradeço pelo tempo que passastes comigo nesta manhã. Que Deus seja com todos vocês. Que este feriadão seja mais um dia de alegria, de paz, de amor, de harmonia para ti e toda a tua família. Tenha um bom dia. Fui.